Opa, e aí família, tranquilo? Eu sou o Ricardo e esse é mais um vídeo do canal Rickzera. E bom rapaziada, hoje o vídeo vai ser sobre curiosidades de Baldur's Gate 3. Pra quem não sabe, Baldur's Gate 3, ou também conhecido como BG3, foi o game que ganhou o jogo do ano de 2023, ou o prêmio também conhecido como Game of the Year, sabe? Esse jogo é muito interessante, ele é um jogo muito completo e tem muita informação para a gente aderir dele. Mas o vídeo de hoje é um vídeo temático sobre a divindade absoluta que é apresentada no começo do jogo. Então a gente vai falar sobre isso agora, beleza? Espero que vocês gostem, deixem um like se curtiu o vídeo no final, tamo junto. E bom, rapaziada, vamos começar a falar sobre a absoluta. E primeiramente, para a gente começar a falar sobre a absoluta, a gente tem que entender alguns fatores do jogo. Bom, Baldur's Gate 3 é um jogo que começa numa nave de devoradores de mente, onde um devorador de mente coloca uma larva no olho do nosso protagonista e a partir daí a gente continua a história tentando tirar essa larva. Obviamente, você pode seguir outros caminhos no jogo, mas esse basicamente é o caminho que eu considero particularmente o caminho principal. É o caminho mais intuitivo que o jogo mais te influencia a segui-lo. E bom, rapaziada, quando a gente está na nave desse Devorador de Mente, a gente encontra uma personagem que é muito importante para essa história, que é a Umbrauma, ou também conhecido no inglês como Shadowheart. A gente, à medida que a história vai passando, a gente descobre que ela está carregando um artefato, e esse artefato misterioso, que mais pra frente a gente descobre que se chama Prisma Astral, mas até o momento a gente não sabe o que é, ela diz que tem uma missão de entregá-la em Baldur's Gate 3. A Umbrauma, ela tem como principal objetivo entregar esse artefato lá em Baldur's Gate 3, porque foi essa a missão que ela recebeu, e ela tem como sua divindade padrão a deusa Shar, que é a deusa da escuridão e etc. Mas isso não é tão relevante para essa história da Absoluta. Aí beleza, a gente vai continuando a história à medida que você vai tendo as suas escolhas padrões e etc. Você geralmente chega no acampamento de goblins e o que a maioria das pessoas faz, de acordo com uma estatística do Baldur's Gate 3, é destruir o acampamento de goblins para ajudar o santuário dos druidas. E bom, quando você destrói esse acampamento dos goblins, à medida que você está lá dentro, você conhece a divindade absoluta. Bom, essa divindade absoluta ela tem um controle sobre os devoradores de mente. E isso é uma parada muito interessante porque de começo você não entende muito bem o que está acontecendo. Porque teoricamente a larva que eu disse pra você estava lá no começo, que o devorador de mentes insere no nosso olho, ela deveria nos transformar em um devorador de mente. Só que tem algo que teoricamente está nos protegendo. Mais pra frente a gente vai descobrir que o fator que nos protege dessa transformação é o prisma astral, que é o artefato que a Umbrauma carrega. Bom, lá dentro do acampamento de Goblins, você tem a oportunidade de conhecer os líderes do acampamento. Dentre esses líderes, nós encontramos a Mintarra ou a Mintara, dependendo da tradução aí e da dublagem que você utiliza. Antes disso, você tem uma oportunidade de descobrir que essa deusa, a divindade absoluta, ela tem 3 guerreiros ou 4 guerreiros principais que ela carrega como os escolhidos da absoluta. E ao encontrar com essa Mintarra, a história deixa isso meio suscetível a ser confundido, mas dá a entender que essa Mintarra é uma das escolhidas. Então você tem a oportunidade de encontrá-la e na minha run do jogo eu acabei a assassinando. Então, só que você percebe que essa Mintarra era uma das escolhidas quando você tem uma conexão mental. E o objetivo principal dessa absoluta, dessa divindade, é dominar toda a Costa da Espada, que é a região ali de Baldur's Gate 3. O que acontece é que a história vai continuando, etc. Você encontra um druida chamado Halsin, que diz que todas as respostas para a sua dúvida principal vão estar na Torre do Luar. Essa Torre do Luar é uma torre onde provavelmente, segundo Halsin, a Absoluta estará lá dentro. Então você tem que continuar a sua história principal até chegar nas Torres do Luar para você tentar descobrir quem que é essa deusa absoluta e tentar conseguir informações sobre ela para tentar tirar essa larva do seu olho. E bom, rapaziada, Baldur's Gate 3 é um jogo meio grande, então algumas informações que eu vou passar aqui vão ficar meio confusas para vocês, talvez seja meio difícil de entender, porque a experiência do jogo é meio que para você conseguir aderir ela jogando. Então eu vou passar algumas informações aqui que talvez fique um pouco confuso. No começo do jogo, a gente também é apresentado sobre uma questão chamada Canção da Noite, que é algo que um mercador de Baldur's Gate 3, que é a região do jogo principal,
que você só vai pra ela até lá no ato 3, no caso, ele tá procurando um artefato chamado Canção da Noite. Guarda essa informação que vai ser bastante importante, tá? Então, lá dentro do acampamento dos Goblins, a gente descobre uma passagem secreta para uma região chamada Umbraterra. Essa região é uma região totalmente escura, ela fica tipo abaixo do solo normal das regiões que a gente já tinha visitado no mapa. E à medida que você vai explorando ela, você encontra uma região chamada Forja Trois. E lá você tem a oportunidade de encontrar outro desses supostamente escolhidos da Absoluta, que é a Alma Pura Neri. Uma informação que vale acrescentar é que todos os escolhidos da Absoluta, que são essas pessoas que a Absoluta controla, por assim dizer, que tem uma larva na cabeça e ela controla como seus fiéis guerreiros, eles são conhecidos como Alma Pura. Isso é uma coisa que o jogo mesmo ele já vai te passando e de tanto falar você acaba gravando, sabe? E aí quando você encontra esse Alma Pura Neri, você começa a ter uns diálogos e aí você pode se juntar a ele ou matá-lo. E na minha run principal do jogo, eu acabei o assassinando. Outra informação interessante é que à medida que você vai matando, como por exemplo, você matou a Mintarra e você matou o Neri, você consegue pegar as larvas que estão na cabeça dele e colocar na sua própria, entendeu? Então é uma parada muito interessante. Após você chegar lá em Forja Trois, você tem a oportunidade de, a partir de lá, ir para a região das Torres do Luar. Então você desbloqueia o mapa a partir de lá. E quando você chega nessa região, você não chega de cara nas Torres do Luar. Você acaba indo para uma região onde tem uma maldição chamada Maldisombra. E essa Maldisombra impede que as pessoas elas tenham a capacidade de se locomover com facilidade pela região. Então, à medida da gameplay, né, no caso, à medida que você vai se movimentando na Maldisombra, você acaba perdendo HP do seu personagem. E o único personagem que não perde HP nesse meio tempo é a Umbrauma, a devota da deusa Char. Então é uma parada muito interessante que você começa a se questionar o porquê, será que é a deusa Char que está protegendo ela e etc. Após chegarmos lá, nós temos uma sequência de inúmeras quests, onde em uma delas nós vamos lá para as Torres do Luar. Nós finalmente conseguimos entrar lá, só que antes de entrar lá nós passamos por um acampamento, e esse acampamento é onde tem uma personagem que é muito interessante. Acabou me falhando a memória agora do nome dela, mas se eu conseguir lembrar eu coloco aí na tela para vocês lerem. Só que essa personagem, ela nos diz que ela também tá caçando a Absoluta, entendeu? E mais pra frente ela pode ser um companion nosso também. Essa personagem, juntamente com outras personagens, nos dão a missão de caçar a Absoluta, juntamente com elas. E elas nos dizem que um dos devotos principais da Absoluta, que é o Keterik Torm, vai passar uma imagem dele aí pra vocês na tela, ele tá com um poder de imortalidade, então nada tá conseguindo feri-lo. E ele é o guerreiro principal da deusa absoluta. Esse Keterik Torm, mais pra frente no ato 2, ele vai ser o nosso boss final. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre ele. Então nós tentamos, durante essas quests, descobrir o que mantém a imortalidade do Keterik Torm. E a gente quer descobrir alguma forma de fazer com que ele deixe de ser imortal. Então ele volte a ter vulnerabilidade. História vai, história vem, você acaba entrando num lugar onde você tem uma caçada, que é uma missão dada lá na Torre do Luar, porque quando você chega na Torre do Luar, você tem uma opção de fingir que você é aliado deles, que você é uma alma pura. E eles te indicam pra pra uma dungeon, tá ligado? E essa dungeon é uma dungeon relacionada a Deus Achar, onde você tem a oportunidade de encontrar a Canção da Noite, que é aquela relíquia que é falada bem no começo do jogo. Essa Canção da Noite, ela simplesmente é uma mulher que foi aprisionada por uma magia, por um guerreiro da Absoluta chamado Baltazar. E essa Canção da Noite, ela que tá, no momento em que ela tá aprisionada, ela tá gerando essa imortalidade pro Keterik Torm. Então você tem a opção de libertá-la, aí você tem que enfrentar esse Baltazar, e após isso você tem a sua reta final para ir para as Torres do Luar. Quando você vai para as Torres do Luar agora, todo mundo já é seu inimigo, então é descer a porrada em geral, entendeu? Bom, rapaziada, quando a gente chega na Torre do Luar, alguns dos personagens que nós já tínhamos interagido antes, eles se voltam contra nós, porque eles são guerreiros fiéis da Absoluta, e nós temos inúmeras lutas até chegar no boss final, que é o Keterik Torm. E bom, quando a gente chega nele, a gente começa a lutar, ele é um personagem bem forte, tá? E a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o personagem, que é o Keterik Torm.
À medida que a gente vai conhecendo e etc., a gente tem a batalha com ele. E durante a batalha tem uma explosão numa parte do solo da região, onde dá uma passagem secreta para um lugar mais subterrâneo do que as Torres do Luar. Então, um lugar subterrâneo nas Torres do Luar. E que ao continuar a história, você vai lá para dentro dessa região. E quando você vai lá pra dentro, você descobre que é um covil de devoradores de mente. E é aí que a história começa a ficar mais legal ainda. Então, rapaziada, quando você chega nesse covil de devorador de mentes, você começa a realizar uma exploração e você vê que tem inúmeros monstros ali que foram acrescentadas às larvas na sua cabeça. E você tem que derrotá-los e etc. Até que você chega numa região onde tem uma porta que pergunta: você quer dar continuidade na história? Porque a partir daquela porta você sabe que tem o boss final Ketheric Thorm. Só que, quando a gente abre a porta, é muito interessante o que acontece. Porque nós descobrimos que, na verdade, o Ketheric Thorm absoluta e tudo isso meio que é tudo uma parada de fachada. O que acontece? O Ketheric Thorm é um guerreiro do deus Mirkul, ou Mirkul, seja lá como se pronuncia. Esse deus Mirkul, ele é o deus dos ossos e da matança e algumas das coisas assim. É porque dependendo da tradução muda um pouco, mas ele é principalmente o deus dos ossos. E ele fez um pacto com inúmeros deuses, e na história diz antes que ele era devoto à deusa Shar, mas ele fez um pacto com inúmeros deuses, e esse pacto dele vai dizer o seguinte: ele quer trazer a filha dele de volta à vida, e tipo, nenhum dos deuses conseguia fazer isso, a não ser o deus Mirkul, que conseguiu trazer a vida da filha dele de volta. E a filha dele é uma das garotas que a gente encontra no acampamento. Ela, teoricamente, é a namorada, ou tipo, casada com a Canção da Noite, que tem um nome próprio que eu acabei esquecendo no momento. Mas então, tipo, a história ela vai se ligando em inúmeros pontos. E aí vocês me perguntam: e a deusa absoluta? Quem é, se o cara é um devoto do deus Mirkul? Na verdade, a deusa absoluta, ela não existe, tá ligado? Existe uma parada que é tipo uma região que existiu na história de Baldur's Gate há anos atrás, que é a região de Netheril, ou Netheril, dependendo da tradução. Como tudo nesse jogo, tipo, vai variar da tradução que você tiver. Essa Netheril foi uma região que, tipo, existiu há muito tempo atrás, e ela tinha um poder mágico absurdo. Tipo, a maior magia de Baldur's Gate veio daquilo. E o que acontece é que algumas das pedras daquela região conseguiram ser absorvidas por 3 lords: o Lord Ketheric Thorm, o Lord Gortash e a Lord Orin. Esses 3 lords, eles têm essas pedras de Netheril que conseguem controlar o que teoricamente seria a deusa absoluta. E o que é a deusa absoluta? Um cérebro ancião. Os cérebros anciões, eles são divindades, ou tipo, eles eram considerados divindades, mas na verdade eles são cérebros monstruosos que, tipo, eles passam muito a cara de um devorador de mentes, que estão sendo escravizados por seres humanos. Então, tipo, a absoluta, ela não passa de uma fachada para aquele cérebro ancião que está sendo controlado por esses 3 lords. E aí você, tipo, durante essa história, o Lord Gortash e a Orin, eles fogem, e você tem a opção de enfrentar o Ketheric Thorm. E aí você enfrenta. A história também pode acabar antes, caso você siga uma linha de quest com o Mago Gale, né? E você pode explodir a deusa absoluta e etc. Então, tipo, ela pode seguir outro final, né? Como vocês sabem, o jogo tem muito final. Mas, tipo assim, a história ela meio que finaliza nesse ponto, tipo, a história do Ketheric Thorm, porque você tem a opção de enfrentá-lo. E aí, quando você enfrenta, após você derrotá-lo, surge a partir dele o representante do deus Mirkul, que é o deus que ele acredita, que é o apóstolo de Mirkul, que é um monstraço de ossos e etc. E, cara, é uma parada muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caralho quando vocês tiverem a oportunidade de jogar. Então, rapaziada, respondendo, a resposta final para essa pergunta de quem é a deusa absoluta é um cérebro ancião sendo escravizado por seres humanos. E é a partir disso que esse cérebro consegue controlar as larvas dos devoradores de mentes, entendeu? Então, tipo, a história ela vai se conectando. Eu ainda tô no ato 3 do jogo, eu não zerei o jogo, e então isso é meio que uma review do ato 1 e do ato 2 do jogo, tá ligado? É tipo uma parada que eu achei muito interessante, eu gostaria de falar, porque desde o jogo a gente é passado, tipo, você tem que ir pras Torres do Luar e enfrentar a Absoluta, e você fica, tipo, muitas e muitas horas. Eu, tipo, cheguei lá com 60 horas, tá ligado? E, tipo, eu queria saber quem que é a Absoluta, e então, tipo, isso é um vídeo bem explicativo pra vocês saberem quem é a deusa absoluta, tá bom? Espero que tenham curtido o vídeo, família. De verdade, deu bastante trabalho para fazer esse vídeo, então espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, me apoiem aí deixando um like, valeu?
Tamo junto de verdade, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis!